Olá, gente, boa tarde. Vamos lá hoje aqui gravar o nosso devocional, então, do dia 27 de fevereiro, né? Esse é o nosso devocional dessa nossa semana, aonde o tema de hoje é sobre fofoca. A língua é a radiografia da nossa alma. Bom, hoje nós vamos ler aqui, né, uns trechinhos bíblicos para nós entender o que Deus diz sobre isso, sobre fofoca, sobre as pessoas fofoqueiras, o que isso pode atingir, né, prejudicar na nossa vida, né? Então, por que a língua ela é a radiografia da alma, né? É porque é através do que nós falamos que nós percebemos o que nós somos internamente. Então, através do que a pessoa fala, do que a sua língua, a sua boca pronuncia, nós conseguimos entender o que está guardado, né? O que revela, o que está dentro do coração do ser humano. É como aqui tem um ditado que fala, né? Que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então é mais ou menos isso, né? A gente pode perceber que uma pessoa que ela fala muito sobre um determinado assunto, por exemplo, uma pessoa que ela fala muito sobre dinheiro, é porque ela só pensa em dinheiro, né? Então esse é um exemplo do porquê que a língua é a radiografia da nossa alma. Então nós devemos ter muito cuidado com o que sai da nossa boca, o que a nossa língua ela profetiza, né? A Bíblia ela nos diz o seguinte, tem um trechinho que diz assim: o poder da morte e da vida estão na língua, e o que bem utiliza come do seu fruto. Ou seja, a pessoa que você utiliza suas palavras, né, a sua língua para falar palavras bondosas, coisas boas, né, palavras de sabedoria que edificam, certamente essa pessoa colherá bons frutos. Já a pessoa que ela não utiliza, né, ela usa isso para um efeito contrário, né, para maldizer, para amaldiçoar, para fofocar, falar coisas da vida alheia, o que essa pessoa espera colher? Será que essa pessoa vai colher bons frutos? Então, isso que nós temos que parar hoje, né, por um instante e refletir, né, também como nós estamos utilizando a nossa própria língua, né? Quem vive de fofoca não vive o milagre. Por quê? Aí às vezes a gente vai se fazer a seguinte pergunta: mas o que é que tem a ver falar, né, da vida de alguém com eu não receber milagres na minha vida? Gente, em primeiro lugar, eu vou ler aqui em seguida para vocês alguns trechos bíblicos para vocês entenderem as referências do que Deus fala sobre isso. A pessoa que faz coisas que desagradam a Deus, e a Bíblia diz o seguinte, que Deus odeia 6 coisas, mas a 7ª a sua alma abomina, né? Que é a fofoca, é o que semeia a discórdia entre os irmãos. Então, quando nós fazemos coisas, falamos coisas que nós não agradamos a Deus, se nós não somos bênção dentro da nossa própria casa e nem mesmo na vida das pessoas, pelo contrário, nós falamos coisas que não agradam a Deus, como é que nós podemos esperar que Deus nos abençoe com algo bom? Então, quando nós estamos aí, perdendo o nosso tempo, que é uma perca, pura perca de tempo, observando a vida das pessoas e falando delas ou criticando elas, certamente não estamos cuidando da nossa como nós deveríamos e também estamos deixando de viver os milagres que Deus tem para a nossa vida. Onde se a gente fizesse o que Deus realmente quer para nós, que é cuidar da nossa vida e não cuidar da vida da pessoa alheia, as bênçãos que nós pedimos a Deus, Deus ouve os nossos pedidos, né? Agora, se nós não somos capazes de fazer o que Deus pede, o mínimo do que Deus pede para nós fazermos, como é que nós vamos esperar algo de Deus em troca? Né? Eu já vou ler em seguida o trechinho aqui para vocês, mas eu quero enfatizar um pouquinho. Quando a gente fala sobre cuidar da nossa vida, a gente fala que a pessoa que ela cuida com excelência da sua vida, ela não tem tempo para cuidar da vida do outro. Quando a gente se refere a cuidar da própria vida, não é apenas cuidar do nosso trabalho, né, na nossa casa, refere-se a cuidar também dos filhos, né, da nossa saúde, de todas as mínimas coisas que fazem parte da nossa vida, dos nossos familiares, né,
pais, mãe, enfim, até mesmo dos nossos amigos, das pessoas que precisam de nós, né, das pessoas que chegam até nós precisando de ajuda, será que nós estamos cuidando devidamente de todos esses detalhes? Ou será que nós estamos deixando a desejar tanto que estamos sobrando tempo para olhar a vida do outro, criticar e cuidar a vida do outro? Eu tenho certeza que quando a gente cuida, como eu falei, pelo menos tenta, né, cuidar o máximo possível da nossa própria vida e com excelência, a gente não sobra tempo algum para cuidar da vida do outro. Então a Bíblia ela nos diz o seguinte, em Provérbios capítulo 6, é sobre as 6 coisas que Deus odeia e a 7ª Deus abomina, e eu vou ler aqui para vocês. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que elabora projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Então aqui Deus deixa bem claro para a gente que Deus abomina as pessoas que fazem qualquer uma dessas coisas, e entre elas está a pessoa que semeia discórdia, né? Porque não adianta a gente dizer assim, eu vou falando aqui sem maldade, né? Comentar algo é uma coisa, criticar, apontar para os defeitos da pessoa como se ela estivesse errada. Primeiro a gente tem que ter certeza se nós estamos de acordo com a nossa própria vida, né? Para saber se a gente está em condições de fazer isso. Deus, ele não gosta disso. Então que a gente a partir de hoje passe a refletir sobre isso também. Temos também em Provérbios capítulo 13, versículo 3, que diz o seguinte: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Ou seja, quem cuida do que a sua boca fala, do que a sua língua diz, né, profetiza, ela está cuidando da sua vida. Agora, a pessoa que ela fala demais acaba trazendo a ruína para a sua própria vida, que é onde entra no que eu falei antes de quem vive na fofoca, ela não vive o milagre. Em Tiago, capítulo 1, versículo 26, também diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, ou seja, né, ela não tem controle do que fala, engana-se a si mesmo e sua religião não tem valor algum. Por quê? Porque não está aprendendo, né, não está colocando em prática aquilo que aprendeu a fazer, né? E então a gente costuma dizer às vezes, né, quando alguém fala da vida da gente, mas fofoqueiro, né, não tem nada a ver com a nossa vida. Tem, né, porque eles ajudam a gente a cuidar da nossa própria vida, né? A gente fala isso, é uma brincadeira, né? Mas a gente costuma dizer que as pessoas que elas são muito criticadas são pessoas que elas têm um papel muito importante a desempenhar na sociedade, perante a Deus também, né? São pessoas que são muito, às vezes, apedrejadas, como a gente fala, né? E para que muitas vezes tudo isso atrapalhe essa pessoa de justamente não atingir o alvo, não chegar onde ela tem que chegar. Então aparecem tantas coisas no caminho, inclusive pessoas criticando a vida dela, para que ela não consiga atingir o seu objetivo, né? As pessoas que são muitas vezes menos faladas ou criticadas, a gente fala assim, né, que é como se a pessoa ela fosse um pouco mais insignificante. Então, não nessa palavra necessariamente, mas tentando entender assim que muitas pessoas passam por isso e às vezes não entendem por que são tão criticadas, né? Porque as pessoas falam tanto sem essa pessoa dever. Então hoje, se eu estiver falando, se alguém aqui estiver assistindo esse devocional de hoje e se sente nessa condição de por que as pessoas te criticam tanto, sendo que você sempre faz o bem a elas, entenda que perante Deus e perante a sociedade, você tem um papel muito importante a cumprir. E se você está chamando tanta atenção assim dessas pessoas, é porque você realmente incomoda. E se você incomoda, é porque você tem algo muito grandioso a você desempenhar na sua vida. Então que você hoje olhe para dentro de você, né, e possa ver, também ter esse impulso de conseguir entender que se você é uma pessoa boa e você é muito criticada, que você talvez tenha um papel maravilhoso
para Deus, para você desempenhar, e não permita que nenhuma dessas pessoas atrapalhe a sua vida. Então fica aqui o nosso devocional de hoje, para que a gente possa sair refletindo, né, durante toda a semana, sobre o quanto a fofoca atrapalha. Eu falo que a gente, quando nós chegamos, né, nós devemos ser luz no ambiente onde a gente chega, né, para que mude todo esse ambiente. Nós devemos ser sal onde nós chegamos, para que mude também o sabor do ambiente onde nós pisamos, né? Que quando a gente chega em algum lugar, a gente seja a razão onde a fofoca cesse, onde o ambiente mude, e que a gente não seja combustível, não se misture com essas pessoas para dar mais ainda motivos para elas continuarem. Pelo contrário, que nós sejamos pessoas capazes de cessar isso e não se misturar nesse meio, se assim a gente quer realmente andar nos caminhos de Deus, conforme a vontade, né, de Deus, conforme a palavra de Deus, e que a gente quiser receber as bênçãos pela nossa vida. Desejo a vocês um dia maravilhoso, uma semana abençoada a todos.